Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos na página 463 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. As notas do noviciado da irmã Marie Bernard. Então, ontem nós acompanhamos, né, um pouco a relação entre a madre mestra das noviças, Madre Marie-Thérèse Vazou, em relação a Bernadette. E hoje nós vamos ver mais alguns detalhes, né? Quando se aproximavam os votos, a mestra e as suas auxiliares tinham por costume coordenar as suas apreciações sobre cada uma das noviças, indicando com as suas qualidades os defeitos cuja correção ainda se impunha. A Madre Vazou apontou num caderno de notas secretas a ficha da irmã Marie Bernard. Caráter obstinado, muito suscetível, modesta, piedosa, devotada, ordenada. Como se vê, censuras e louvores. Ao divulgar estas notas, a Madre Bordenave julgou seu dever corrigir a severidade, exagerada, na sua opinião, das duas primeiras. Obstinada é uma das características do temperamento pirenaico, sobretudo nos Altos Pirineus. Muito suscetível, na minha opinião, devia dizer-se muito sensível. As razões pessoais da mestra das noviças. Mas na atitude da Marie-Thérèse Vazou, não houve senão incompreensão na origem desta falta de simpatia. Desgostava o fato da irmã Marie Bernard, pouco à vontade com ela, parecer completamente à vontade com a irmã Nathalie Portat, assistente, e com a madre Eleonore Cassagne, secretária da Superiora Geral. Ela não era a primeira, como esperara, no coração da vidente de Lourdes, daquela filha de um moleiro, que num ponto a excedia. Era uma das personagens de mais renome no mundo católico. Pergunto a mim mesmo, aventou a Madre Joséphine Forestier, se em virtude da natureza da nossa Madre Marie-Thérèse, a presença de Bernadette, de uma notoriedade religiosa tão grande, não lhe faria alguma sombra. A Madre Vazou não se traía quando, superiora geral, confiava à Madre Bordenave, já então sua secretária. Não compreendo por que apareceu a Virgem a Bernadette. Há tantas outras tão delicadas, tão bem educadas. Enfim, suspiro que tem a sua eloquência. Então aqui a gente também vê, não é? Mas talvez o motivo principal, né, dessa falta de simpatia, né, que a Marie-Thérèse Vazou tinha em relação a Bernadette. E mais uma vez a gente vê aqui aquela ênfase, né, na intelectualidade, na boa
educação intelectual, né? Há tantas outras tão delicadas, tão bem educadas. O que significa isso, né? Bem educadas. Significa uma educação intelectual da época. Simplesmente isso. Instruída do ponto de vista intelectual, né? E curioso, porque se essa observação tivesse sido feita, né, a Bernadette, ela teria concordado com ela, né? Se falasse para Bernadette isso aí, não compreendo porque a Virgem apareceu para você, Bernadette. Tem tantas outras pessoas melhores, tão mais bem educadas que você. Ela provavelmente falaria assim, também não, eu não entendo também não. A senhora tem razão. Ela realmente devia ter aparecido para outra pessoa mesmo. Eu não tenho nenhuma característica relevante, né? E aqui a gente vê a Marie-Thérèse demonstrando simplesmente uma paixão humana muito comum nas pessoas, que ela não conseguiu se ver livre dela, né? Ela tinha próximo dela uma menina, né, filha de moleiro, sem instrução, que era muito mais famosa que ela no mundo católico, como religiosa, e que não se abria com ela, e que se abria mais com outras auxiliares dela do que com ela. Veja que é uma reação humana muito comum em nós, seres humanos, né? Uma mistura de orgulho, inveja, né? Isso vindo da mestra de noviças, né? E depois Madre Superiora. As testemunhas providenciais. Para esclarecer esse enigma de incompreensão, testemunhas importantes julgaram dever recorrer a uma permissão especial mais elevada. Ouçamos uma das mais perspicazes. Se a Madre Marie-Thérèse Vazou tivesse podido penetrar nessa alma singularmente purificada pelo seu contato tão íntimo com o sobrenatural na Gruta das Aparições, teria ficado maravilhado pela sua união íntima e constante com Deus, pelo seu amor ao sofrimento, por aquele abandono total à vontade de Deus que constituía a vida interior da irmã Marie Bernarda. Foi o estudo profundo que eu fiz da serva de Deus que me revelou assim. Como tudo isso escapou, mesmo em parte, a uma pessoa tão experimentada na condução de almas como o era a Madre Marie-Thérèse, seria para mim um mistério se eu não visse aí o amor de Deus ocupado em trabalhar a sua pequena serva. Se entro assim no âmago dessa questão, é unicamente porque, em consciência, perante Deus, julgo necessário fazê-lo para explicar, numa certa medida, as relações de Marie-Thérèse com a sua noviça e o juízo que ela emitiu sobre ela no fim do seu ano de noviciado. Aqui encontramos um pensamento idêntico num testemunho da irmã Leontine Villaret. Aqui, quem se pronunciou assim, nesse texto que eu li, né, foi a Madre Bordenave. Né? Para se pronunciar deste modo, a Madre Bordenave, conhecedora dos caminhos espirituais, sabe que há provas, quer físicas, quer morais, destinadas a separar uma alma de tudo quanto não é Deus. Assim, segundo São Paulo, o Senhor concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é, dispõe, em virtude deste bem superior, as circunstâncias de lugar e pessoa.
Deus age segundo a causa segunda, né? A explicação do presente enigma estaria então em algumas linhas ingênuas e profundas traçadas na época em que uma justiça magnífica começará a ser feita a Bernadette. Para se tornar santa, a nossa irmã teve apenas que se deixar guiar pela Virgem, em primeiro lugar, pela sua mestra de noviciado, depois, e humilhar-se sempre. Aqui uma carta que a irmã Bordenave escreveu a uma outra irmã, não é? Em 13 de outubro de 1908, depois da morte da Bernadette. Né? Tá certo? Então, aqui nós começaremos um novo capítulo chamado Martírio do Coração. Uma inclinação da mestra das noviças. Quando compreendeu Bernadette que a afeição da sua mestra tinha mudado. Nada de exclamações muito vivas, nem correções excepcionais, mas a palavra que fere, o gesto que repele, o silêncio que castiga. Ouçamos primeiro a confissão da Madre Marie-Thérèse, quando foi enviada para o orfanato de Lourdes para aí terminar os seus dias no repouso e na oração. Abre aspas, todas as vezes que eu tinha qualquer coisa a dizer a Bernadette, confessará ela, a irmã Leontine Villaret, sentia vontade de a dizer asperamente. Fecha aspas. Parece, todavia, que essa tendência para a acrimônia não impressionou igualmente todas as noviças. A irmã Eugênia Calma experimentou apenas uma vaga admiração. Abre aspas, ouvi dizer que a mestra das noviças fez sofrer Bernadette, mas no noviciado não me apercebi de nada. No entanto, achava estranho que se desse tão pouca importância à serva de Deus. Aqui ela já era serva de Deus, né? Já tinha morrido. Pelo contrário, a irmã Anastasie Carrière não se enganava. Abre aspas. A mestra das noviças tratava-a com severidade e falava-lhe secamente. Fecha aspas. Nunca, abre aspas, nunca lhe dirigia uma palavra de encorajamento. Fecha aspas. Afirma a irmã Bernarde Dalia, que exagera um pouco. Abre aspas. Ela gostava de contrariar a irmã Marie Bernarde, mas, mais do que as outras, assevera a irmã Joseph Calderou. Ouvi várias vezes a nossa mestra dizer-lhe, abre aspas, irmã Marie Bernard fez isto ou aquilo que não deveria ter feito, fecha aspas. E nós ficávamos todas muito surpreendidas por esta censura, porque sabíamos que ela não a merecia, fecha aspas. Compreende-se melhor, depois disso, a confissão de Madre Stéphanie Varelieu, companheira da irmã Marie Bernard, em Nevers, antes de se tornar superiora do orfanato de Maria Imaculada de Lourdes. Abre aspas. Ainda jovem noviça, perante uma humilhação que ela sofreu, dizia a mim mesma, no meu pouco fervor, abre aspas, que sorte não ser Bernadette, fecha aspas. Não é corrente que uma noviça descubra na mestra preocupações estranhas ao puro bem das almas.
Julgo que esta maneira de agir de Madre Marie-Thérèse Vazoux, diz a irmã Bernarde Dalliat, tinha por finalidade preservar Bernadette de toda e qualquer erupção de amor próprio. Entre as suas antigas companheiras de noviciado, há a roda de uma dezena, que testemunharam na sua causa. 5 ou 6 utilizaram pouco mais ou menos os mesmos termos. Uma, porém, a irmã Valentine Gley-Rose, que permaneceu em Saint-Girard de 1866 a 1871, abre aspas, dolorosamente impressionada pela maneira como a Madre Marie-Thérèse tratava a irmã Marie Bernard, pensou que havia nisso algo de injustiça. Fecha aspas. De resto, a irmã Joseph Gamier perguntou a si mesma se a madre não tinha sido muito rigorosa ao proceder assim, em parte por dever, em parte por temperamento. As impressões das outras religiosas. Mas não poderia a superiora geral e suas conselheiras ter suavizado o excessivo zelo de Madre Vazoux? Teria sido necessário para isso que a autoridade distinguisse, primeiro nela, o que era natureza e o que era dever, ou julgasse conveniente voltar atrás quanto às decisões tomadas de comum acordo, antes mesmo da entrada de Bernadette em Saint-Gildard? Seria colocada no mesmo plano das outras, e até, se tal fosse preciso para manter para a manter humilde, tratado um pouco mais austeramente do que as outras. Isso foi de fato combinado e conversado, né, antes da Bernadette entrar. Né? A superiora geral e as conselheiras confiavam absolutamente na mestra das noviças, encarregada de executar as decisões, e constataram, de fato, que Madre Marie-Thérèse conservava Bernadette bem na ideia da sua insignificância. Então, não seria esse o curso, né, que a madre deveria seguir de fato, né? Que teriam elas sabido pelas outras noviças? Muito pouca coisa. Certamente, as companheiras da irmã Marie Bernard veneravam-na, mas, respeitando as opiniões da superiora, é a Madre Bordenave que eu disse, guardavam na maior parte das vezes estes sentimentos no fundo do seu coração. Além disso, declara a mesma testemunha, houve 3 ou 4 que, julgando a priori e superficialmente, expostas por isso a fornecer apreciações arriscadas, para não dizer errôneas, a patentear intenções que não tinham, não viram a vontade de Deus no modo de agir das superioras e contribuíram para com a sua parte para o martírio de coração que a irmã Marie Bernard sofria. A atitude da superiora geral. Nos primeiros tempos, a reverenda madre Joséphine Humbert teria tratado a jovem noviça como filha dileta. No seu entender, a autêntica vidente de Lourdes era a mais bela alma que ela contava entre as suas filhas. Gostava muito das suas religiosas, gostava particularmente de Bernadette. Nunca, na sua consciência, concordou com as apreciações errôneas da mestra de noviças. Era um espírito largo, um bom coração. A madre Joséphine Humbert. No entanto,
não podia deixar de temer em Bernadette as tentações do orgulho. No Diário da Comunidade, de 14 de novembro de 1869, pode ler-se: a nossa veneranda madre, no interesse da sua alma, deseja que ela seja sempre humilde e recolhida. Foi por essa razão que a madre Josephine, fiel a um programa estabelecido, não lhe mostrava muito o seu afeto. Assim se exprime prudentemente um padre de Saint-Gildard. De tal modo que a sua maneira de agir na presença de Bernadette era exteriormente a mesma que a da mestra do noviciado. Segundo Monsieur Fourcade, a madre Josephine Humbert, embora custasse ao seu coração, manteve até o fim, isto é, durante mais de 10 anos, esta situação dolorosa que impusera a si mesma e que é, de resto, uma prova bastante evidente do juízo elevado que esta grande inteligência tinha da virtude de Bernadette. Era realmente preciso que ela a considerasse muito virtuosa para lhe lançar, ao encontrá-la nos claustros, abre aspas, não serve para nada, não faz senão asneiras, fecha aspas. Era preciso também não lhe mostrar qualquer preferência. A 7 de junho de 1870, contou a irmã Germaine, de regresso de uma viagem a Roma, abre aspas, onde certamente lhe tinha falado muito de Bernadette, viu todas as noviças que a esperavam no claustro, e no meio das quais se encontrava a irmã Marie Bernarde. A superiora geral abraçou as noviças, uma por uma, tendo para cada uma delas algumas palavras amáveis. Quando chegou junto de Bernadette, abraçou-a sem dizer nada. Então, aqui nós vemos o comportamento da irmã Madre Superiora, né? Que seguia uma decisão desde a entrada de Bernadette na casa religiosa em que ela era diretora, né? Madre Superiora, que era a não distinguir Bernadette de nenhuma forma das outras noviças ou das outras irmãs. E ela seguia essa linha, embora admirasse internamente, profundamente Bernadette, né? E fazia isso justamente para o bem da Bernadette. E vimos também a atitude da irmã Marie Bernard, Marie-Thérèse Vazoux. Essa já não era mais, pelo que tudo indica, né, já não era mais para o bem da Bernadette. Ela tinha uma antipatia da Bernadette. Na verdade é essa, né? A Aline fala aqui. Que angústia. Na verdade, esse era o comportamento das religiosas em relação à pessoa que tinha a uma religiosa que tinha um grau de santidade, um grau de graça muito grande, para justamente que ela não caísse no orgulho. Porque quanto mais alto se caminha no caminho da santidade, mais existe o perigo de você cair lá de cima por orgulho, né? Então, isso na igreja ele é um comportamento muito bem estabelecido na direção das almas, tá certo? Na direção das almas. Então, assim, a madre Josephine Humbert,
ela de fato, ela seguia a risca, né? Não era, não chamaria angústia do lado da Bernadette, né? A angústia é realmente do lado do diretor espiritual, né? Para conservar a irmã Marie Bernard na humildade. No entanto, das altas esferas não sopra somente o inverno sobre a irmã Marie Bernard. Não só colhe de passagem os sorrisos encorajadores da compreensiva madre Eleonore Cassagne, como também beneficiará de certos favores. Quando, por exemplo, uma indisposição retém a irmã Marie Bernard na enfermaria, a madre Joséphine Humbert afasta-se da sua indiferença de comando e conversa familiarmente com ela. Um dia produziu-se uma mudança de ares que parecia simultaneamente desejável para as duas. Nossa veneranda madre, que continua a melhorar, revela o diário da comunidade. Dá hoje um passeio de carruagem com a irmã Marie Bernard, convalescente. Vão a Varennes e a Fourchambault. Então, elas vão passear de carruagem, né? Já quando do seu noviciado, a venerável madre dispensou-lhe algum interesse. Está longe de a julgar pouco inteligente. Observou nela, abre aspas, rápidos progressos nos estudos, fecha aspas. A escrita agrada-lhe. A seu pedido, depois dos exercícios do noviciado, a irmã Marie Bernard será durante vários meses a auxiliar da irmã Valentine Gleirose, encarregada de serviços externos. Esta confiar-lhe-á a redação das cartas de negócios, mas como a noviça, abre aspas, não tinha nenhuma inclinação e se mostrava aborrecida, revela a irmã Valentine, a reverenda madre disse-me então para a ocupar em outro serviço. Dei-lhe jornais e papéis para ela ordenar e verificar. Privilégio mais apreciável e mais duradouro, quase inaudito em Saint-Gildard, a madre Joséphine autorizará por tempo ilimitado a irmã Marie Bernard, já então professa, a entrar no noviciado e a recrear-se aí com as noviças. Por seu lado, se a madre Marie-Thérèse Vazou sente a tentação de lhe falar asperamente, resistiu por vezes à tentação. Designou-lhe uma função muito honrosa. Abre aspas. Era, declara a irmã Stanislas Tourriol, a irmã Marie Bernard que, no noviciado, dirigia a recitação do rosário. Fecha aspas. Pelo menos uma vez, a 8 de julho de 1867, terá autorização para responder em seu nome a uma nobre correspondente. Aqui tem uma nota explicando a seguinte. A correspondente era Pauline de Barre, em Decize, Nièvre. Bernadette escrevia-lhe, abre aspas, a nossa querida mestra, que está doente há alguns dias, não podendo escrever-vos por sua mão a vossa gentil carta, encarrega-me de vos dizer quanto prazer ela lhe causou. Fecha aspas. A 27 desse mesmo mês, confiar-lhe-á uma jovem postulante, a futura irmã Stanislas Pascal, a fim de lhe mostrar detalhadamente a casa-mãe.
Muito mais tarde, é certo, mas tratava-se ainda de uma postulante. A madre Vazul chamará a irmã Marie Bernard ao seu gabinete, onde se encontra uma jovem lavada em lágrimas. Incapaz de a consolar, a madre teve essa ideia. Sentir-se-ia feliz se visse Bernadette. O rosto ilumina-se. Bernadette surge. Minha irmã, diz a mestre das noviças, eis aqui uma jovem que mal chegou e já se aborrece. Pobre pequena. Irmã Marie Bernard abraça-a. A irmã Marie Bernard abraça-a. Bernadette lançou os braços ao redor do pescoço da recém-chegada e a mágoa de Louise Pujade, que será depois irmã Marcela, dissolveu-se naquele abraço fraterno. Numa outra ocasião, a Madre Marie-Thérèse saberá passar do grave ao suave a respeito de Bernadette. Foi em 1869, durante um exercício do noviciado. Lia-se uma página sobre as maravilhas de Lourdes, provavelmente do recente livro de Henri Lasserre. É aquele livro que ele faz uma crítica, né, o padre Francis Trochu, já no início dessa biografia. Né? Foi um dos primeiros livros completos sobre Lourdes. Né? Esse livro desse historiador. Né? Ao fundo da sala abre-se uma porta silenciosamente. É a heroína do livro que entra. Não dera ainda 4 passos quando uma ordem seca, vinda da secretária, a faz parar. Irmã Marie Bernard, não é este o momento de se apresentar. Beije a terra e retire-se. Docilmente, a indesejável visitante aplicou os lábios aos ladrilhos de que uma outra dizia: que ladrilho haverá que eu não tenha beijado? Essas penitências corporais eram então hábito. Feito isso, a irmã Marie Bernard voltou-se para se dirigir para a porta. Imediatamente ouviu uma contraordem. Minha irmã Marie Bernard, venha cá. Ajoelhou-se junto da cadeira da madre e disse o motivo que ali a trouxe. Uma irmã doente. Tendo proferido a sua decisão, a Madre Marie-Thérèse Vazul pousou a mão na cabeça de Bernadette, ato que era nela um gesto de ternura e de proteção, e acrescentou: retirai-vos, minha filha. Depois de uns 10 anos de vida religiosa, a irmã Marie Bernard deveria encontrar graça plena junto das suas superioras. Tinha se tornado bastante evidente que não havia a recear orgulho na vidente de Lourdes. Fosse como fosse, a Madre Vazul resolveu tirá-la um pouco da sombra numa circunstância particular. Em 1875, no decorrer de uma reunião da tarde, à qual assistia a irmã Gonzague Cointet, então noviça, a mestra chamou a irmã Marie Bernard para se colocar ao lado das madres, mais próxima da imagem da Virgem. Então veja, há em alguns momentos, né, alguma demonstração, né, mesmo da Madre Vazul, de uma certa afeição, né, para com Bernadette, né? Então são como circunstâncias raras, mas existentes, né? Como o padre Francis Trochu diz, né? São passagens
raras, mas que existem, né? Da parte da Madre Vazul, né? O arrependimento de Madre Marie-Thérèse Vazul. Poder-se-ia ver nesses gestos amáveis a expressão, mesmo vaga, de um arrependimento? Mas como a Madre Vazul confessará ao superior do Seminário Maior de Nevers, abre aspas, ela notava que por vezes fora dura para Bernadette. Julgava, no entanto, não ter procedido mal e pensava mesmo cumprir o seu dever. Porém, sentiria ela a consciência tão tranquila? Quase no fim do seu generalato, alguns pormenores comoventes da existência de Bernadette acudiram ao seu pensamento. Tinham-lhe falado já de graças insignes, de curas miraculosas devido à intervenção da serva de Deus. Ora, afirma a Madre Marie-Thérèse Bordenaz, abre aspas, quando se lembrava dos seus rigores para com a irmã Marie Bernard, sentia-se inquieta. Isso depois da morte de Bernadette, obviamente, né? Um cistercense tranquiliza Madre Vazul. Numa visita às comunidades do Sul, atravessando a região de Narbonne, quis consultar um santo religioso, o padre Jean, considerado um taumaturgo, que era então o superior dos cistercenses de Fontfroide. Aqui tem uma nota dizendo assim: antigo mosteiro cistercense de que foi abade o bem-aventurado Pierre de Castelnau, mártir dos albigenses em 1208, Fontfroide, vazio desde a Revolução, fora comprado de novo em 1858 pelo fundador da congregação cistercense da Imaculada Conceição, Dom Marie Bernard Bournoin. O padre Marie-Jean Leonard levou para lá a primeira colônia de monges. Foi o seu primeiro prior, 1858, e depois o seu primeiro abade, 1889. Quando morreu o fundador, sucedeu-lhe no cargo de vigário-geral da congregação, 1888. Como gozava da reputação de possuir em grau elevado o dom de discernimento de espíritos, inúmeros peregrinos vinham confessar-se com ele, e muitas religiosas recebiam as suas diretrizes. Quando a Madre Marie-Thérèse Vazul o visitou, devia estar já, como o descreveu Monsieur de Cabrères, que se ajoelhou aos seus pés, muito doente e fraco, mas muito perto do céu e todo impregnado de luzes celestes. Tratava as almas com uma delicada bondade, visando, sobretudo, dar-lhe confiança, ou dar-lhes confianças, né? Uma obra, a Moine Le Pergien Abbé de Fontfroide, de Edouard Capelle, prefácio do Monsieur de Cabrères, não menciona a visita da Marie-Thérèse, mas a sua recordação perdurou na abadia de Nossa Senhora de Lerins. Então essa é a informação aqui sobre o mosteiro do Cistercense de Fontfroide. Então, o padre Jean, né, que era da Cistercense de Fontfroide. Natureza mística, habituado a divisar algo mais elevado do que as misérias e as insignificâncias da terra,
descobriu o bem sobrenatural que Bernadette recebera das incompreensões das suas superioras. Deste modo, aplicou-se sobretudo a tranquilizar a alma que se lhe abria, a alma de Marie-Thérèse, né? Vazou. Conversou durante muito tempo com ela, primeiro no locutório, depois no confessionário, afirmou Madre Joséphine Forestier, que a acompanhava como secretária. Ao deixar o convento, estava muito comunicativa e durante a viagem de Fontfroide a Narbonne, 10 quilômetros, disse-me: estou muito contente por ter encontrado aquele santo homem. Receava ter sido muito severa para com a minha irmã Marie Bernarde e atormentava-me por isso. Disse porque agira desse modo. O padre Jean sossegou-me e agora estou tranquilo. A 5 de dezembro de 1906, algumas semanas antes de morrer, sentiu ainda a necessidade de se desculpar junto da madre Henri Fabre, então assistente geral, que a viera visitar. Deus permitiu, confiou-lhe ela, que a Madre Joséphine e eu fôssemos severas para a irmã Marie Bernarde, a fim de a conservar na sua humildade. Veja, gente, a irmã Marie Bernarde nunca saiu da cabeça da irmã Marie-Thérèse Vazou. Não é? Era uma relação realmente muito forte e muito significativa, né, para a irmã Marie-Thérèse Vazou. Essa relação nunca deixou, né, de causar algum arrependimento, algum tipo de angústia a Marie-Thérèse, né? Por causa justamente dos sentimentos que ela tinha em relação a Bernadette, né? O martírio de coração. Quem não compreenderia o que foi para a irmã Marie Bernarde o martírio de coração de que fala a Madre Joséphine Forestier? Em circunstâncias normais, uma vez terminado o noviciado, ela devia ficar sob a autoridade imediata da Madre Joséphine Humbert. Mas tal não aconteceu. Na altura em que a irmã Marie Bernarde era noviça, explicou a Madre Henri Fabre, a superiora geral padecia bastante e estava de tal modo dominada a influência de Madre Marie-Thérèse Vazou que podemos dizer que a irmã Marie Bernarde esteve durante o seu noviciado e até quase durante toda a vida religiosa na dependência da Madre Marie-Thérèse Vazou. A mestra das noviças, acentua a Madre Joséphine Forestier, desempenhava de certo modo as funções de superiora geral, pelo menos na casa-mãe, pois a Madre Joséphine Humbert era doente dos pulmões e ficava frequentemente retida na cama. As coisas continuaram assim até o dia em que Madre Joséphine Humbert faleceu e a Madre Adelaide Don, que a substituiu, tomou firmemente as rédeas nas suas mãos. Só então a atmosfera mudará em relação a Bernadette. Mas durante 11 anos, por mais estimada e amada que tenha sido pelas companheiras, sentirá cair sobre ela uma indiferença imerecida. Nunca quis descrever a sua inquietação, misto de admiração e de sofrimento. Aceitava docilmente as repreensões dadas em público, e mais vezes do que merecia. A mestra tem razão, confiava humildemente a irmã Emilienne Dubuet, porque eu sou muito orgulhosa.
Para ela, a cruz era, mais do que a aspereza na repreensão passageira, aquela indiferença que nunca se desmentia. Devemos juntar a isso a repercussão excepcional que nessa pequena doente o físico devia ter sobre o moral. Bernadette era mais sensível que a maior parte das companheiras, que não tendo conhecido as privações da indigência, nem estando minadas pela tuberculose, gozavam de excelente saúde. Bernadette irritava-se facilmente. Ninguém sabe o que se passa consigo, nem o mérito Bernadette. Opa, acho que deu uma travada aí, né? Vou só ler então o último parágrafo aqui, não sei se perdeu-se alguma coisa, né? Devemos juntar a isso a repercussão excepcional que nessa pequena doente o físico devia ter sobre o moral. Bernadette era mais sensível do que a maior parte das companheiras, que não tendo conhecido as privações da indigência, nem estado minadas pela tuberculose, gozavam de excelente saúde. Bernadette irritava-se facilmente. Ninguém sabe o que se passa comigo. Nenhum mérito teria se não me dominasse. Então, aqui nós vemos, né, digamos assim, uma fotografia, né, dessa vida num convento, né? Esse caldeirão, né, de paixões humanas se desenrolando, né, dentro de um convento, onde existe uma santa, né, vivendo lá. E como essa santa, né, ela de certa forma, ela gera mais paixões ainda, né, nas pessoas que estão à sua volta, né. Nós vemos aqui as colegas noviças, né, depois nos seus depoimentos, depois que Bernadette morreu, nos seus depoimentos para a causa, né, de beatificação e depois de canonização de Santa Bernadette, né, como é que elas viviam também esse ambiente, né, onde nós temos uma mestra de noviças, né, que claramente tinha uma antipatia em relação a Bernadette. As causas foram expostas pelo padre Francis Trochu, né, bem detalhadamente, né. Possivelmente a causa maior, né, essa pelo menos é a minha opinião, né, é de que a Bernadette ela tinha uma fama mundial já, né, na época, não é? Ela era uma figura conhecida no mundo inteiro, né? E a irmã Marie-Thérèse Vazoux não via a menor razão para isso, não é? Era uma menina que não tinha nenhum apetrecho do século, digamos assim, do mundo, né? Ela não tinha apetrecho intelectual, né? Ela não tinha o brilho intelectual. Aliás, ao contrário, né? Tinha dificuldade para aprender, dificuldade para escrever e tal. Depois ela foi aprendendo, né? Mas, enfim, ela não passava pela cabeça da madre, né, que a Nossa Senhora tivesse aparecido para ela, né? Por quê, né? Por que ela é tão famosa, né? Talvez essa seja a grande questão. Vemos também a Madre Marie-Thérèse, no final da vida,
lutando contra esse sentimento, né? Enfim, ela própria não se agradava do que se passava com ela mesma, né? Confessando, procurando orientação, conversando sobre o assunto com outras pessoas, né? A gente vê o drama humano se desenrolando em torno da santa e o próprio drama da santa, né? O próprio drama da santa, né? E como brilha a santidade justamente nessa situação dramática, né? Enfim, como que era a reação de Bernadette em relação a todo esse ambiente, né? Como que ela se mantinha calma e humilde, né? Em relação a esse ambiente, né? Nós vamos parar por aqui na página 478 e vamos ainda descrever muita coisa a respeito desse ambiente, né? Desse drama, que é um drama de santidade, né? Que mostra justamente como é que a santidade brilha no meio dessa coisa toda, né? A santidade brilha no meio da lama, né? Em que as pessoas estão inseridas, todos nós estamos inseridos, né? E como é bonito a gente ver, né? Como é inspirador nós vermos Santa Bernadette suportar tudo isso, né? E mais ainda, na última observação que se fez aqui, né? Ela era uma pessoa muito frágil fisicamente, né? E isso obviamente influía nas reações dela. Aqui diz, né? Ela era uma pessoa que se irritava facilmente por causa da fraqueza física dela, não é? Das limitações físicas, né? Todo tipo desse sofrimento moral que ela passava refletia no físico dela, não é? E as fraquezas do físico também refletiam no sofrimento moral, né? Então todo esse conjunto de coisas é que nós estamos, digamos assim, vendo na perspectiva aqui do lado de fora, décadas depois do que aconteceu, né? Mais de um século depois do que aconteceu, mas dá para a gente imaginar, então, né? Todo esse drama que estava se desenrolando nessa casa religiosa da França do século XIX, né? Eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta escrita ou pelo microfone sobre as leituras, sobre a leitura de hoje. Pois é, é curioso, né? A Aline está falando assim, a gente tem que buscar mais a humildade, né? O curioso é que aqui nós vemos, né, mais claramente essa virtude, né? Essa virtude da humildade se desenrolando, porque, na verdade, a gente tem a impressão de que um meio religioso dessa espécie, né, um convento de religiosos, é um lugar mais fácil da gente exercer as virtudes, né? Mas pode ser muito pelo contrário, né? Muito ao contrário, não é? É nesses ambientes que é mais difícil, né? E Bernadette tinha tudo para não ser humilde, né? Tinha tudo para não ser, para não ter essa virtude, ou para se resvalar, né, no orgulho. Simplesmente foi o que a Virgem tinha oferecido para ela. Isso era um peso que, enfim, não é qualquer alma que consegue
parar em pé, né? Então, de fato, a tentação da Bernadette era de fato extraordinária, né? E mesmo assim, não é? Ela se manteve pelas graças, obviamente, que Deus deu a ela, não pelas próprias forças, obviamente. Ela se manteve no caminho da santidade, né? Certo? Bem, gente, Deus lhes pague a presença e a paciência. Amanhã, se Deus permitir, nós voltaremos a ler, a continuar a leitura aqui da biografia. Então, estou na página 478 da biografia. Ok? Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.